A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, amados irmãos, irmãs, seguidores, inscritos, e os que estão fazendo parte desse projeto, confrontando os pecados. Se você não projeta a tua vida na, na direção e para ser salvo, para viver em santificação, você nunca vai conseguir chegar em lugar nenhum. É a mesma coisa, por exemplo, o engenheiro, ele elabora um projeto e ele ou não faz projeto, como que ele vai construir? E se ele faz um projeto e ele não executa ele, não vai edificar nada. A mesma coisa nós, irmãos, se nós não projetar nossa vida nas mãos do Senhor Jesus, eliminar os pecados, se purificar dos pecados, a nossa salvação fica comprometida. Porque fica com a mente preocupada com outras coisas, como eu sempre tenho falado, mente poluída é alma perdida. E é isso, irmãos, que Jesus não quer. Eu prego o Evangelho do Senhor Jesus há 14 anos. E eu não saio da palavra do Senhor, porque aqui no Evangelho do Senhor Jesus é que está toda a nossa vida na mão dele ou no mundo. Aqui ele ensina nós se separar do mundo e viver para ele. E hoje eu tenho aqui, irmãos, mais um pedido para fazer para vocês. Se inscrevam no canal O Caminho para a Salvação, de Ari Antunes, para que nós venhamos ir longe com isso aqui, irmãos. Falta só 4 pessoas para mim, para chegar nos 50 e eu começar a gravar ao vivo. Entenderam, irmãos? E isso aí, quem vai ser o propulsor dessas bênçãos vai ser vocês que se inscreverem. Entenderam? E compartilhar e comentar esse trabalho. E aí, irmãos, nós vamos formar uma comunidade cristã, uma comunidade em Cristo Jesus. Porque Jesus disse, aonde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio dele. Você quer fazer parte do povo de Deus? Então comece hoje a eliminar os pecados, ser convertido dos nossos caminhos, se arrepender dos teus pecados e pôr em prática a tua vida de purificação, porque no céu não entra pecado. E o pecado está em nós, não está no mundo. A lei é pecado. Hoje eu vou mostrar para vocês outra parte do que eu falei ontem, de Mateus, aliás, de 2 Coríntios 3. Né? E aí, hoje eu vou confirmar outra parte que está escrita em Romanos, no capítulo 3, do verso 21 em diante. Porque a palavra mais alerta, porque a palavra, o Evangelho de Jesus, ele nos ensina, ele nos alerta, ele nos precaveia as coisas, mostra as coisas que vai acontecer lá na frente. Ele ensina nós, se dá condições de nós se preparar para o dia que está vindo aí, para as coisas que estão vindo. Porque nós ainda estamos no princípio das dores. Olha as enchentes, os terremotos, o deslizamento de terra que está acontecendo aqui no Brasil e no mundo. O que é isso aí? Um dos sinais do final dos tempos. Por isso Jesus falou, olha como é que diz? Observe a figueira, quando está próximo o verão, eles começam a brotar. Os brotos se tornam tenros, e aí vem a primavera, floresce tudo. Então, irmãos, e esse sinal está acontecendo aí é para isso. É para alertar. Mas o povo está cego, surdo e mudo. Não estão nem aí porque está para vir aí, está acontecendo.
e as profecias, porque não estudam a palavra. Os pastores não ensinam as ovelhas deles, não ensinam a igreja, não prega a palavra, só conta história. Não adianta vocês abrir os cultos falando lá em Provérbios, aliás, que o nome é Salmos, porque aí é só falar. Olha, porque uma palavra mais sábia, mais forte, mais ligada a Deus, para abrir um culto, do que está escrito em 2 Crônicas 7:15. Ali está na promessa de Deus, se vocês orar, Ele está atento para as orações desse lugar. Agora ficam falando em salmos, irmãos. Davi falou aquilo para ele, porque ele sabia, ele tinha um vínculo com Deus, ele era o segundo coração de Deus, e ele falava aquilo, porque Deus gostava dele, porque ele era um homem íntegro. Então, se você não tem integridade com Deus, com Jesus, você não adianta estar falando aquilo, porque é só da boca para fora. O que importa para nós hoje, irmãos, é o que está escrito de Mateus, Apocalipse, que é o Evangelho do Senhor Jesus. A lei já foi abolida. Está escrito lá em João, lá em 2 Coríntios 3. A lei já foi abolida. O que resta para nós hoje é a segunda aliança. Não adianta vocês querer fazer Santa Ceia, a ceia do Senhor nas igrejas uma vez por mês, mas não faz aliança com Jesus, faz aliança com Davi, com outros profetas que já morreram. Se Jesus é o cabeça da igreja, nós somos membros do corpo dele, como que você vai trazer outros personagens para em cima do altar e tira Jesus dali, ignora Jesus? Olha o que está escrito em João 14:6, irmãos. Ignoram isso. Ignora essa palavra tão poderosa, tão verdadeira e tão eficaz e tão concreta, despertar o povo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E agora vocês ainda ficam pregando, contando história da antiga aliança. Vocês estão tirando Jesus do altar, por isso que esse ministério não cresce. É a mesma coisa, irmão, se você está trabalhando numa empresa e você não tem um vínculo, um conhecimento, não agrada o teu chefe, você logo vai ser demitido, porque o chefe vai começar a olhar para você e falar, esse cara não tem nada, não se interessa com a minha empresa, não se interessa com a minha, né, com o meu trabalho. Jesus também vai falar isso aí. O que eu vou fazer com esse cara aí? Eu não estou nem aí para ele. Ele não me adora, fica adorando outros personagens, não a mim. Então o que eu vou fazer? Fica lá do jeito que ele quer. Não ouve as tuas orações, não ouve os teus pedidos, porque isso é bíblico, irmão. Quando Jesus diz, vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mateus 11:28. E por que vocês ficam ainda pegados na lei, que é pecado? Que a lei nunca salvou pecado. A lei de Deus agora, da graça, que está junto com a graça, essa é a justiça de Deus. Essa é a que prevalece. Porque a lei, a graça e a unção de Deus,
me deu um outro aqui. As bênçãos de Deus, elas são juntas. Uma protege a outra. Como que você vai receber bênção se você está sendo condenado pela justiça de Deus? Você está no pecado. Como que você vai estar com Jesus, receber a graça do Senhor Jesus, se você está sendo condenado pela lei, pela justiça de Deus? Isso, irmãos, é palavra para vocês aprenderem a viver em Cristo Jesus. Olha o que está escrito aqui, irmãos, Romanos 3. Paulo falou para os romanos que era um povo idólatra, incrédulo. 3:21. Você diz aqui a justificação pela fé em Jesus Cristo. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Testemunho é que os profetas profetizaram para aquele povo que ia vir esse Salvador. E veio. E ele hoje é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, eternamente. O Salvador e o Juiz. Se você não tiver conhecendo, não for conhecedor da palavra do Evangelho de Jesus, você perece, você está perecendo. Porque a palavra do seu Evangelho, ele desperta nós para a vida eterna. Ele nos orienta. Ele é a porta. Ele é o caminho. Ele é a luz. Ele é o pão da vida. Ele é a luz do mundo. Se você quer viver nas trevas, viva, você é livre para fazer. Mas se você tem uma igreja, está indo na igreja do ministério, então fica firme com Jesus. Veja aqui, irmão, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Olha, sem a lei, mas a justiça. Hoje o que prevalece não é a lei, é a justiça. A justiça de Deus pela fé. Se você não tem fé, não crê que Jesus veio e ele existe, e ele está presente para aqueles que estão com ele, que estão pedindo perdão, se arrependendo dos pecados e cumprindo com a palavra. Entenderam? Pela fé em Jesus Cristo, olha só. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. Não é em Davi, não é em Isaías, não é em Cristo. Para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, Davi não tem redenção em Davi, Jesus não tem em Isaías, na antiga aliança, não tem redenção, não tem isso, irmãos. É só em Cristo Jesus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação
dos pecados para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Quem a justiça, a graça e a unção, entendeu? As bênçãos de Deus. Se você está em Cristo Jesus, você é abençoado. A justiça está a teu favor. A graça você recebe. O perdão, quando você se arrepende e pede. O sacrifício que ele teve que fazer, irmãos, é se desprender do mundo. Porque quem agrada ao mundo se torna inimigo de Deus. Isso é bíblico, está escrito. Para demonstração, você tem no verso 26, para demonstração da sua justiça, de novo, ó, neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, para aquele que tem fé em Jesus, não em Davi, nem em coisa. Tira isso da cabeça, tira isso do altar. A antiga aliança é para vocês lerem e ficar para vocês. Saber o que aconteceu no futuro, no passado, mas para você trazer para dentro da igreja não é. Olha quantas vezes fala aqui, em Cristo Jesus, para Cristo Jesus, justiça, graça. Olha, vamos repetir o verso 26. Para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? O que é jactância? É orgulho. Você tem orgulho, você não quer falar de Jesus? Você quer viver uma vida livre das coisas? Então não peça nada para Jesus. Abandone a Bíblia, não estude. Fica no passado, na lei. Porque está escrito em Hebreus que sangue de bode, de touro e de cinza de novilha nunca perdoou pecado e nunca vai perdoar. Acorda, meus amados irmãos, se você se acha que você tem chamado de Jesus, você tem chamado. Olha o que está escrito em João 15:16. Quem sabe o que está escrito lá? Jesus falou, não foi vós que escolhestes a mim. Foi eu que escolhi a vós e nomeei para que mais deis fruto. E que teu fruto permaneça, a fim de que tudo que pedires ao Pai em meu nome, que ele vos conceda. Quem escolheu você? Quem capacitou você? Quem ordenou você ir fazer? Curar os enfermos? Expelir demônio? Ressuscitar mortos? Purificar os leprosos? Quem mandou vocês? Deu autoridade para você no nome dele? Para curar os enfermos e pegar a palavra, o evangelho? Salvação, libertação, perdoar pecado. Quem que perdoa pecado se não é unicamente Jesus? E como é que vocês ficam lá contando história da antiga aliança? Se estão totalmente equivocados com a tua vida de crente. Se estão totalmente fora da Bíblia.
Estão com a palavra na mão, com o ensinamento, tudo na mão da salvação, mas estão rejeitando o importante. Estão lá, Salmo, Davi, Jeremias, Isaías, que não sai de Isaías. A parte que Isaías tinha que fazer, já fez. Hoje ele não vai mais. E já aconteceu o que Isaías profetizou por meio do anjo do Espírito Santo de Deus. 750 anos antes de Jesus Cristo. Agora Jesus veio e vai viver eternamente. Não tem mais outro tempo. Jesus veio neste último tempo. Porque nós, antes de Jesus, nós estávamos destituídos da presença de Deus por causa dos pecados. Mas Jesus veio para trazer graça. De graça ele veio, derramou sangue. Foi crucificado, torturado, escarnecido por amor a nós, que ele veio para isso. Por que está escrito lá em Paulo falou muito bem, está falando em vários lugares da palavra, João fala muito. João está se oferecendo. Os 22 capítulos está dizendo, eu sou. Só no livro de João eu encontrei 28 vezes Jesus falando, eu sou. Será que ele está mentindo? Será que ele está se exaltando? Será que ele é um boizinho aí que está aí só falando, eu sou isso, tá? Um hipócrita de dizer que ele é o que ele não é? Que tipo de crente você tem? O que você faz com a palavra de Deus na mão? Quem é Jesus para vocês? Um mero objeto de simbólico? Ah, Jesus. Mas que fé que você tem, que ligação que você tem, que você é membro do corpo de Jesus? Como que você vai ser membro do corpo de Jesus se você não adora ele? Se você fica adorando Davi, que já morreu, que é pecador, está sepultado, nem subiu no céu, como Abraão. Moisés também subiu. Mas Davi não foi. Sendo ele o segundo coração de Deus, por quê? Porque ele violou 3 mandamentos de Deus. Roubou, ele cobiçou a mulher do próximo, adulterou com ela e matou. Com a mão suja de sangue. Ele está sepultado aguardando o julgamento. E para Deus mostrar para ele que ele não perdoou o pecado dele, destruiu a família dele. Um irmão estuprou a irmã e o outro irmão matou o estuprador. E o outro filho perseguia ele para matar ele, queria o reinado dele. Se Deus tivesse perdoado Davi, ele deixaria de ser Deus, porque ia prevaricar Davi. Como ele fez com milhões de pessoas com o deserto, lá com o dilúvio, Sodoma e Gomorra, com o povo do deserto, permitiu que Israel ficasse 70 anos sob o domínio da Babilônia. Exterminou aquele povo que ele mesmo tirou lá do Egito. E agora ele ia prevaricar Davi, só porque Davi, que era segundo o coração de Deus, que era o rei, ele deixaria de ser Deus. Entendam isso, meus amados irmãos. Olha que está escrito aqui no 27. Onde está logo a jactância? É incluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé.
Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras. É, porventura, Deus somente dos judeus? E não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé, e por meio da fé, a incircuncisão, anulamos, pois, a lei. Anulamos a lei. Olha só, irmão. Anulamos a lei pela fé. De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Qual que é a lei? Que está junto com a justiça. Você estabelece a lei, ou você, se você quiser continuar no pecado, você vai continuar na lei. Se você quiser sair do pecado e se converter no nosso caminho, você vai entrar na justiça de Deus. Aí a justiça vai te justificar você que você é herdeiro das promessas de Deus. Entenderam, irmãos? O atraso dessas igrejas que tem hoje, centenas de igrejinhas que tem por aí, igrejas e ministério, os grandes estão crescendo porque são manipulador da palavra. E a maioria estão sendo manipulados porque não estudam a palavra. Por isso Jesus falou, examinai as escrituras para que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e não serão nada. Outros falsos profetas, anticristos, falsos mestres. Mateus 24, 1 João 4, 1 Pedro 6, 7 e 8, capítulo 3. Então, irmãos, está tudo aqui escrito. Vocês estão sendo condenados porque vocês querem. Porque lembre de uma coisa, irmãos. Todas as nações serão reunidas diante do juízo de Deus. E quem vai estar lá vai ser Jesus. Não vai ser Deus. Não vai ser Davi. Não vai ser profeta. Não vai ser reis. É unicamente Jesus que vai estar lá. E se você não obedecer o que está escrito aqui no evangelho dele, serão condenados todos. Porque no céu não entra pecado, que são justificados pela fé. Mas se você não tem fé em Jesus, não crê que ele é o Salvador, vive lá contando história do passado, trazendo outros personagens para dentro da igreja, não edifica a igreja. Jesus falou, ide por todo, ensinai, ide fazer discípulos de todas as nações, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine tudo aquilo que eu tenho mandado. Jesus falou em João 14, 12, em verdade vos digo que aquele que crê em mim, não é em Davi, não é em Salomão, não é em ninguém, é em mim. Farão as mesmas obras que eu faço e maior do que essas farão. Porque eu subirei para o Pai. E tudo que pedir ao Pai em meu nome será feito para que o Pai seja glorificado no Filho. E tudo que pedir em meu nome, eu o farei. Em meu nome, eu o farei. Promessas. Ordem. Marcos 16, 15. Ide por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e foi batizado será salvo, aquele que não crê já está condenado.
Já está condenado, não vai ser, está. Quem que não tiver com Jesus hoje está condenado. Porque Jesus é puro, Jesus é santo. Se você quiser estar com ele, você tem que fazer o que ele ordenou fazer. E ainda ele vai além. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Expelirão demônio, falarão novas línguas, pisarão em serpente. Se beber algum veneno mortífero, não lhe fará dano algum. E todo o enfermo que puser as mãos ficarão curados. Poder e autoridade no nome dele, não é no nome de mais ninguém. E por que vocês ficam lá contando história? Abre os cultos com salmo, salmo, salmo. E aonde que fica Jesus aí? Salmo não edifica a igreja, edifica você mesmo, pela tua fé que você vai ter na palavra que ele está falando lá, que Davi falou. Mas o que Jesus falou, o que Jesus ensinou. João 6, ele está falando, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão que desceu do céu. Aquele que comer a minha carne e beber meu sangue, esse vive por mim. Entenderam? Eu enviarei o Consolador e ficará com você e com vós para sempre. João 14, 21. Aquele que ouve as minhas palavras e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei. Eu o amarei. Entenderam? Entenderam? Aquele que crê em meu nome. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei. E me manifestarei a ele. Amém, irmãos? Desperta para a salvação. Fica na paz do Senhor Jesus. Se inscreva no canal O Caminho para a Salvação de Ari Antunes no YouTube. E vamos trabalhar juntos, irmãos. Ensinamento. É isso que eu estou fazendo para você. Deus abençoe a todos. E fiquem na paz do Senhor Jesus.